boa noite, povo de Deus, povo santo. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, abençoando sua família nesse momento. Glória a Jesus, boa noite, paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê graça. Amém. Meu nome é Lia Raquel, para quem ainda não me conhece. E este é o momento da palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus, com sua infinita graça, o seu amor infinito, possa estar te abençoando, possa estar iluminando a sua mente e abençoando a sua família. Amém? Quero compartilhar aqui com você uma palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo 2, e o versículo 8, que nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero deixar essa meditação para os irmãos. A gente tem observado e visto, eu mesmo, irmão, já pensei que pelos meus méritos, era que eu ia alcançar a minha salvação. Mas o Senhor vai nos dando a oportunidade de a gente entender a sua palavra e ver que nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Não adianta o homem pensar que ele vai ser salvo, alcançar a salvação porque ele se esforçou, porque ele largou um vício, fez isso ou aquilo. Não. Nós somos salvos por meio da fé, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, para que nós não nos gloriamos, vem de Deus. E eu tenho visto, irmãos, aí em alguns canais e nessa plataforma, muitas pessoas falando sobre sã doutrina, sobre uso, sobre costume. Claro que nós que aceitamos, que Jesus nos aceitou, que Jesus nos chamou e nós o confessamos o seu nome, nós sabemos, nós temos como nos comportar, sabemos como nos portar. Mas não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Não é porque nós nos esforçamos que nós vamos alcançar a salvação. Porque Cristo, Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 20 diz: agora Cristo ressuscitou dos mortos e se fez primícia dos que dormem. Cristo, ele morreu, irmãos, e quando ele ressuscitou, ele nos deu direito, ele nos comprou, aleluia, pela sua graça. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, porque Jesus pagou o preço por nós. E ele nos chamou, e ele nos predestinou. E desde uma vez que o Senhor nos chamou, nós sabemos como nos portar. E agora a gente vê, irmãos, tantas pessoas falando de doutrina, sem verdadeiramente conhecer o Evangelho, sem verdadeiramente conhecer o que é o sacrifício. Ninguém paga sacrifício para ir morar no céu, irmãos. Ninguém jamais. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu a nós. Eu fico triste olhando e vendo tantas discussões, tantas heresias, tantas coisas horrendas, irmãos, que muitos vivem pregando, dizendo que a pessoa vai para o inferno. Quem é você para dizer que seu irmão vai para o inferno? Quem somos nós?
Quem somos nós? Quem nos salva é Jesus. Quem nos salvou é Ele, pela graça que nós somos salvos. Não adianta. Você e eu temos que fazer a obra do Senhor, temos. Mas se você não apresentar Cristo, você fica batendo numa lata seca, você fica falando palavras vazias. Apresente Cristo, que quem transforma é o Espírito Santo. Eu vejo um irmão aí no canal, o irmão Francisco Evangelista. Tem perdido muito tempo, irmão, em vez de verdadeiramente falar do amor do Senhor, que Jesus derramou seu sangue, que Jesus ama o ser humano. Em vez de verdadeiramente pregar a palavra, fica com discussões, dizendo que Deus está falando. Eu quero deixar esse recado para esse irmão. Tome cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado com o que você está falando, dizendo que Deus está falando, se Deus não está falando. Aleluia. Pregue a palavra. Quem convence é o Espírito Santo, não é você, meu irmão. Nem Deus, Ele muda o homem quando a pessoa não quer. E não é um adereço que vai levar as pessoas para o inferno, irmãos. É a língua que leva muitos para o caminho da perdição. É o coração cheio de amargura. Quem somos nós para mudar alguém? Quem somos nós? Vi esse irmão falando aí, acho que foi ontem, não me recordo. Mas falando que Deus estava mandando. Falando o que Deus estava mandando ele dizer, para as pessoas se converterem. Ei, irmão, vigia, vigia. Porque o Senhor é longânimo e misericordioso. Mas chega um momento que Deus dá um basta. Tem outra irmã Nadir que vive pregando os infernos. Irmãos, vamos parar com isso, vamos pregar o amor de Cristo. As pessoas querem se colocar no lugar de Deus. Querem se colocar no lugar do Espírito Santo. Não foi você que morreu na cruz, meu irmão. Não foi você que morreu na cruz, minha irmã. Pregue a palavra. O seu testemunho de vida é um dos maiores testemunhos que as pessoas podem ver. Que escândalo esse povo tem trazido para o Evangelho. Quero te dizer, meu irmão, vigie com suas palavras. Irmão Francisco Evangelista, escute, vigie com suas palavras. Eu creio que você vai ouvir esse vídeo. Tome muito cuidado com o que você anda falando. O Senhor está te observando, meu irmão. O Senhor está te vendo. Não é você que vai transformar ninguém. Não adianta você pegar a palavra do Senhor e querer pregar ela da sua forma, aplicar a sua doutrina. Não é a do homem. Aleluia. Quem morreu na cruz foi Jesus. Apenas se você lê a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus por ela mesma, ela convence o homem, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas porta-voz de Deus, não somos Espírito Santo, não temos poder de mudar ninguém, aleluia. Somente o Espírito Santo é quem convence. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Foi Deus quem escolheu. Deus é quem sabe quem será salvo e quem não será. O Evangelho está sendo pregado, anunciado. A palavra de Deus está aberta por meio das plataformas. Você abre aí um aplicativo, você vê a Bíblia aberta, você vê a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarrega de convencer as vidas. Não somos nós. Então, pregue o amor de Cristo.
Pregue o amor do Senhor como Ele mandou. Louvado seja Deus. Irmão Francisco Evangelista, escute o que eu estou lhe dizendo. Não sou ninguém para te julgar, mas você está indo longe demais, meu irmão. Cuidado. Cuidado com o que você tem falado. Olha os escândalos. O que a palavra do Senhor diz? O que Jesus disse? Ai daquele. Ai daquele que vem o escândalo através dele. Então não seja motivo de escândalo, de escárnio para a obra do Senhor. Quando o homem tem o Espírito de Deus, irmão, ele pode ser perseguido? Pode. Mas quando é Deus, a gente vê os frutos. Quando é Deus, a gente vê a obra. Quando é Deus usando a pessoa, a gente vê os frutos. Olha o que os apóstolos não passaram. Olha o que Paulo não sofreu. Mas dentro da prisão, Paulo escrevia carta. Dentro da prisão, o Senhor era com Paulo. Irmãos, cuidado, povo. Cuidado com o que vocês estão falando com essa doutrina do homem. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É Deus quem salva, é o Espírito quem convence. Então tome cuidado, meu irmão, cuide da sua família. Irmão Francisco Evangelista, não conheço o Senhor, amo sua alma. Eu estou lhe dando um recado, aleluia, um recado meu. Não vou dizer aqui que Deus está me mandando eu lhe dizer, mas pelo que eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que Deus não está se agradando das suas atitudes, meu irmão. Vigie na terra. Aleluia. O versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, o qual nós lemos agora há pouco, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Louvado seja Deus. Irmãos, olha o que a palavra está dizendo, irmão, preste atenção. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne. Andávamos porque praticávamos. Mas todos nós temos pecado. A nossa carne, ela cobiça para o mal, cobiça para as coisas erradas. Agora, o apóstolo Paulo fala que andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. Quer dizer que nós ainda estamos na carne. Mas quando Jesus nos aceitou, o que nós fazemos? Nós temos que mortificar a nossa carne. Não é porque nós somos salvos que nós não temos os mesmos desejos ainda, que nós não somos sujeitos às mesmas paixões. Só que nós não temos que lutar para não praticar o que nós praticávamos antes. Andávamos na carne dos pensamentos e éramos por natureza filho da ira. O Paulo está falando, irmãos, que nós andávamos, né, praticávamos. E hoje nós saímos da carne, nós estamos só no Espírito? Claro que não. É claro que não. Fique com Deus, fique na presença do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe cada um. Que o amor de Deus, o amor do Pai possa visitar a sua vida, a sua família.
E olhe para Jesus, irmãos. Vamos olhar para Jesus, amém? Que Ele é o nosso alvo, a nossa bússola. Irmão Francisco, que Jesus, que você venha ouvir a palavra do Senhor. Deixa o Senhor falar contigo. Pare de querer falar com Deus. Falar por Deus. Deus não precisa de defensor. Não adianta, Deus não precisa de defensor, irmão. Deus é Deus, Ele não precisa de homem. Aleluia, a obra é dele, quem faz a obra é Ele. Então, meu irmão, eu estou